Bom, diante de um cenário cada vez mais frequente de incertezas climáticas, a utilização da irrigação tem se tornado uma tecnologia essencial para manter a produtividade tanto das lavouras como do pasto. O acesso a essa técnica agrícola, em alguns casos, permite até dobrar a rentabilidade na fazenda. Mas por que ainda é pequeno o número de propriedades irrigadas? Quais são os pontos positivos e negativos? Nós vamos retomar nossa conversa agora com o engenheiro agrícola e gerente de culturas e assuntos governamentais da Netafim Brasil, o Luiz Paulo Hempel. Se Deus quiser, agora vai, né, Luiz? Sem percalços aí, se Deus quiser. Então eu vou retomar a pergunta aqui para você, mais uma vez agradecendo aí a sua disposição, você ter atendido a gente para voltar aqui com essa entrevista, porque esse assunto, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Eu queria que você explicasse aí já para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, o papel que a irrigação representa hoje nos resultados de agricultores e pecuaristas. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, espectadores. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. A irrigação hoje tem um papel fundamental, né, na produção de alimentos para o mundo, né? Se a gente verificar a quantidade de área irrigada que a gente tem no mundo, né, e ela é responsável por 40% da produção total de alimentos no mundo, né, esse papel é de extrema relevância, tá? E no Brasil não é diferente, né? Cada vez mais a irrigação vem crescendo, né? A gente atinge aí patamares próximos a 400 mil hectares irrigados ano, né? 350 a 400 mil hectares ano. Então tem um papel de extrema relevância, né? E uma perspectiva futura também de muita importância. Deva ter números aí para trazer para a gente aqui agora sobre a capacidade de expansão da produção brasileira se aumentar também a irrigação. Você saberia dizer alguma coisa nesse sentido? Olha, Adriano, num cenário aí de 20 anos, né, a expectativa é que cresça em torno de 3 milhões de hectares, né, em produção, se a irrigação expandir, né, em paralelo, tá? A gente depende de algumas questões importantes, né, para a gente conseguir esse acréscimo, né, de área produtiva, tá? Uma delas é a infraestrutura, né, principalmente a parte de energia elétrica para chegar nos produtores, né, e eles serem aptos a estar instalando sistemas de irrigação tecnificados, tá? Outra questão muito importante para no manejo correto da irrigação, na sustentabilidade, é a conectividade, tá? No Brasil a gente tem um problema ainda de conectividade no campo, né, e a irrigação hoje tecnificada, né, ela tem ferramentas que auxiliam muito, né, em gestão remota, no manejo da irrigação, no controle da irrigação à distância, tá? Trazendo informações, trazendo dados para tomada correta de decisão, né, no momento certo de irrigar, na quantidade certa de irrigar. Então, tem questões de infraestrutura necessárias para a gente poder avançar nesse cenário. Ainda é considerado um investimento muito caro para muitos produtores, mas nós vimos este ano, por exemplo, que a cultura do café em todo o mundo sofreu muito com a estiagem, que prejudicou inclusive o crescimento das plantas. Por esse motivo, o estoque baixo, o valor da commodity acabou subindo muito. Nesse caso, Luiz, o investimento na irrigação não seria compensatório? O que ainda impede o produtor de ter acesso amplo a essa tecnologia? Adriano, o café a gente diz que é uma das culturas que mais responde à irrigação, tá? Se a gente fizer uma análise de viabilidade, e se a gente considerar que um café irrigado, por exemplo, num gotejamento, né, ele consegue antecipar para um segundo ano já a primeira colheita, né, uma cata já de volume, a gente pode considerar que ele é extremamente viável, né? E outra condição, se a gente considerar que um produtor de café, com café irrigado, né, ele consegue produzir 15, 20 sacas a mais, né, por safra, se ele fizer, por exemplo, uma contratação de investimento através de um barter, né, num pagamento futuro, tá, ele vai estar pagando com a própria produção. Então, a viabilidade é extremamente favorável, ainda mais numa situação num café aí batendo R$ 1.500 a saca, né, no caso do Arábica, mesmo um café Conilon, que esse ano a gente teve café, né, chegando próximo ao valor do café Arábica. Isso só tinha acontecido em 2017, mas num patamar de preço muito mais baixo, né? E esse ano aí um café Arábica já encostou no preço do café Arábica, o café Conilon encostou no preço do café Arábica, e hoje a gente está em patamares aí acima de R$ 1.300 a saca do café Conilon também, tá? Então a viabilidade se mostra extremamente favorável, né? E investir em irrigação, né, num momento como esse, de preços altos,
também a garantia no momento de preços mais arrefecidos, né, numa segurança, numa produtividade mais alta e que o produtor se estabilize mesmo em momentos de maior crise. Ô Luiz, e o acesso em relação a recursos financeiros, né? Ajuda governamental, ajuda de entidades, como é que está esse acesso do produtor em relação a recursos para ter irrigação fazendo diferença também na sua produção? Olha, tem recurso, tá? Por exemplo, no Plano Safra, para o ProIrriga, foram liberados 2,6 bilhões de reais para investimentos em irrigação, né? O recurso tem disponível. Os agentes financeiros, né, têm recurso, a gente enxerga às vezes um pouco mais de morosidade para a liberação desses recursos, né, e até pelos juros um pouco mais alto, né, um pouco mais arrefecida essa procura por recursos, né, de plano safra, né, disponibilizados, mas mesmo assim o produtor tem buscado outras alternativas para investir, né, seja um barter, né, uma CPR, ou mesmo, né, captando outras linhas de investimento, né, de fundo direto através dos agentes financeiros, para fazer o seu investimento na irrigação. Tá? Legal. Bom, temos visto aí nos últimos meses o panorama da agricultura brasileira com os preços de grãos como soja e milho apontando para baixo. A irrigação seria uma ferramenta estratégica para mudar esse cenário, Luiz? Com certeza, Adriano. A gente viu uma recuperação leve ainda, né, aquém do esperado com relação, por exemplo, no preço de soja, de milho, né? Mas se a gente verificar os preços atuais de soja, né, de milho, né, ele já traz uma viabilidade bem mais interessante para o produtor estar investindo em irrigação, tá? Quando a gente fala em irrigação localizada, né, que a gente vê muito o investimento em irrigação para o pivô central, por exemplo, na cultura de grãos, né, grãos e fibras. Mas quando a gente fala na irrigação localizada, a gente tem a possibilidade, né, de estar em 100% da área. Como vocês sabem, o pivô, quando ele irriga, né, ele irriga aproximadamente 75%, 80% dessa área, e a irrigação localizada tem a possibilidade de estar irrigando toda a área, né, complementar, né, as esquinas, né, os cantos dessa produção. Então, isso auxilia muito mais em termos de viabilidade, né, incremento de produção e reduz também o custo de produção, né, o que colabora para essa viabilidade. Muito legal. Bom, dentro desse cenário gigante de produção brasileira, quais outras culturas que poderiam se beneficiar com investimentos na irrigação? A pastagem seria uma delas, né, Luiz? Pastagem seria uma delas, né, totalmente viável, né? A gente vê um crescimento, né, principalmente com os indicativos aí positivos com relação à pecuária de corte, né, e mesmo de leite, tá? De estar se investindo numa pastagem com né, com valor mais agregado na cultura, né, nesse pasto, tá, para você investir em irrigação. E diversas outras culturas. A gente está num cenário muito favorável, sabe, Adriano? Se a gente pegar os citros, né, com valores muito altos, tá, a gente vê também uma procura muito grande por irrigação nos citros, né? Por quê? Porque estão migrando também para regiões onde a necessidade de irrigação é muito maior, né? Se faz necessária irrigação. Outras culturas também que têm uma procura muito grande por irrigação é a caso da cana-de-açúcar, tá? E mesmo culturas aí que estão atingindo patamares de valor bem elevado, vou citar um exemplo, o cacau, por exemplo, né? Com valores nunca antes vistos, e que também é uma cultura que pode ser irrigada, tá? Então, assim, o espectro de culturas para ser irrigados é muito grande, né? Toda a parte de hortifruti, né, pode ser irrigada por diversos sistemas, principalmente por localizada. Então, assim, a gente está num cenário muito favorável para a irrigação, né, com várias culturas aí com valor bem positivo, né, dando viabilidade de investimento. Ô Luiz, entramos num período da produção brasileira onde o produtor se desliga um pouco das preocupações com a estiagem, chegaram as águas, já está chovendo em grande parte do país. Agora o produtor acaba deixando de lado um pouco a preocupação com essa questão de irrigação. Mas é o momento certo de fazer um planejamento estratégico para evitar dor de cabeça no futuro? Esse é o momento correto, Adriano, né? É sempre nesse momento de arrefecimento de uma procura, as águas, né, voltam a cair. E assim, o produtor tem que se preocupar também com outras questões, né? Por exemplo, se preocupar em fazer uma reservação de água, né? Essa é uma preocupação que a gente ainda não tem, né, em alto grau aqui no Brasil, né? Muitas vezes se preocupa com grandes barragens, mas pequenos barramentos, pequenos reservatórios, né, para suprir irrigação em momentos de maior déficit, né, são planejamentos que devem ser feitos, tá?
já procurar a questão da outorga d'água, a liberação da sua licença de uso de água, né, nesses momentos, para um plano de irrigação futuro. Né? Então, são decisões que devem ser tomadas antecipadamente, esse é um momento, né, propício para isso, né, para quem quer investir em irrigação, num plano de irrigação futuro.